Fala galera, antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer o nosso site de cursos. Agora nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, dando ainda mais credibilidade ao nosso conteúdo. Não perca tempo, acesse agora www.canaldaengenharia.com.br. Faça também o nosso curso de estruturas, o melhor curso do tipo disponível na internet. Entra lá, vocês não vão se arrepender. Valeu pessoal, e aproveitem o vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vinculações. Você já teve aquela dúvida de quando utilizar um engaste, de quando utilizar um apoio fixo e por que essa distinção entre esses tipos de vinculações? No vídeo de hoje você vai entender o porquê e como se faz esse tipo de vinculação para cada caso, desse tipo de vinculação. Então vem comigo que eu vou te explicar. Bom, pessoal, nós temos aqui dois modelos que eu fiz no Kit Mola, tá certo? Onde nós vamos exemplificar muito bem o comportamento de cada tipo de vinculação. Essa teoria que eu vou explicar para vocês, ela se aplica a concreto armado, estrutura metálica é totalmente diferente, nesse caso aqui é exclusiva para concreto armado, tá certo? O concreto armado ele tem dois tipos principais de vinculação. Vinculação de apoio fixo e engaste com as suas variações, engaste rígido, semi-rígido e assim por diante. No concreto armado convencional, nós temos um apoio fixo, que ele é fixo no eixo X e no eixo Y, ou seja, na horizontal e na vertical. Ele só não restringe a rotação, tá certo? Isso é um apoio fixo. Um engaste, ele já é fixo em X, fixo em Y e restringe a rotação. Então, ele não permite que naquele ponto tenha uma rotação, No caso de uma rótula, por exemplo. Nós é quem definimos quando é um apoio fixo e quando é um engaste, diferentemente de quando a gente aprende na faculdade, com aqueles exercícios que já vem pronto, aqui eu tenho um apoio fixo, aqui eu tenho um engaste, calcule essa viga. Na verdade, o método que eles ensinam na faculdade é muito vago, digamos assim. O aluno sai da faculdade achando que é a estrutura quem define o tipo de vinculação, mas, na verdade, quem define o tipo de vinculação é o projetista. Você é quem vai dizer, eu preciso aqui nesse ponto de um engaste, porque eu tenho uma redistribuição de tensões melhor, isso vai tornar a minha estrutura mais estável e assim por diante. Qual é a diferença entre um apoio fixo e um engaste? Bom, nós utilizamos o engaste quando eu preciso de uma rigidez maior. Então, esse é o principal benefício do engaste. Ele é utilizado, por exemplo, em edifícios de grandes alturas, quando eu preciso de uma estabilidade lateral. Ou seja, eu aumento a rigidez nos pontos de ligação entre os pilares e as vigas, fazendo com que a viga transfira momento para os pilares, que, consequentemente, com esse ponto de maior rigidez, vai redistribuir as tensões para os elementos estruturais de tal forma que eles se comportem como um corpo único. No caso de elementos simplesmente apoiados, nós temos uma liberação dos pontos de rotação, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de restrição em relação aos movimentos de deformação lateral, por exemplo. Então, imagine que nesse edifício aqui, que ele é um edifício que não tem engastes nesse segundo pavimento. Então, eu tenho o primeiro pavimento, que ele é engastado na fundação, eu tenho o segundo pavimento, que ele é engastado aqui nessas vigas, mas eu tenho o segundo pavimento, que não tem o engaste. Então,
engastado na fundação, primeiro pavimento engastado, e o segundo pavimento não tem engaste. O que vai acontecer quando eu aplicar uma força aqui? Vejam só, o edifício ele vai se deformar, né? Por quê? Ele não tem nada que impeça essa rotação. Então, a bolinha aqui é uma rótula. Essa rótula permite com que as vigas que fazem a ligação dos pilares inferiores com os pilares superiores não tenham nenhum tipo de restrição à rotação, né? Isso faz com que ele seja muito mais deformável, né? Então, esse é um ponto negativo do apoio fixo. Já no engaste, quando eu tento deformar a estrutura, vejam só que a estrutura se comporta como um corpo único, né? Por quê? Esses pontos de ligação entre a viga e o pilar, eu tenho uma rigidez muito maior. Então, a minha estrutura ela se deforma muito menos, né? Ela nem chega a rotacionar aqui as vigas, porque eu tenho uma rigidez muito maior. Aí você me pergunta, mas Felipe, como é que eu faço no concreto armado para fazer um apoio fixo e um engaste, por exemplo? Bom, primeiro vamos desmitificar em relação ao engaste. O que nós aprendemos na faculdade é o tal do engaste perfeito, né? Porque no ensino na faculdade, a gente pega lá um elemento isolado, uma viga, que tem, por exemplo, um apoio fixo e um engaste. Esse engaste a gente considera como engaste perfeito. Mas engaste perfeito em obras na vida real são muito raros. Por quê? Quando eu vou ter um engaste perfeito? Quando eu tiver um elemento, por exemplo, pilar, com uma inércia muito grande, que tem a capacidade de resistir aos momentos que serão transferidos para ele. Como, em geral, nas estruturas que nós trabalhamos com pilares, né, cada vez mais esbeltos, esses pilares têm uma capacidade limitada de receber essas tensões e absorver essas tensões. Então, o engaste ele nunca vai ser perfeito, ou seja, eu nunca vou ter aquele pico de momento negativo gigantesco que considera como se aquele elemento que recebe a viga tivesse uma inércia infinita, né? Isso pode acontecer no engaste perfeito, por exemplo, em pilares parede, né? Quando eu tenho um pilar parede, uma viga com um vão relativamente pequeno, uma carga também relativamente pequena, pode ser que eu tenha a capacidade de absorver o momento total que é gerado pela viga, se transformando então no engaste perfeito. Em 99% dos casos, nós temos o que é conhecido como engaste semirrígido. Esse engaste semirrígido ele é uma compensação do momento que o pilar é capaz de absorver em relação à viga que gera esses momentos, né? Então, eu tenho um vídeo muito interessante onde eu fiz o cálculo disso, né, da capacidade de absorção do pilar, que é um vídeo relativamente longo, mas é muito interessante se você quer aprender a calcular isso, tá certo? Então, o engaste perfeito, ele praticamente não existe, tá certo? Mas como que eu faço para armar uma viga quando eu tenho um ponto de apoio fixo ou um engaste? Eu tenho que aumentar a rigidez daquele ponto. Ou seja, eu vou aumentar, por exemplo, a armadura. Se eu quero fazer uma viga engastada, automaticamente eu vou ter momentos negativos. Esses momentos negativos eles deverão ser absorvidos por uma armadura. A partir do momento que eu aplico uma armadura negativa numa viga, eu estou aumentando a rigidez naquele ponto. Ou seja, eu estou dizendo para a estrutura que, olha, nesse ponto aqui, eu tenho uma rigidez maior, eu tenho uma capacidade de absorver maiores tensões. Ou seja, quando eu aumento a rigidez naquele ponto, a viga praticamente vai aumentar a sua capacidade de absorver essas tensões. Então, ela vai puxar mais tensão para si. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, sempre a carga,
né, ou seja, as tensões geradas por uma dada carga, vão buscar o ponto de maior rigidez. Se eu aumento a rigidez de uma viga aplicando uma armadura negativa, eu tenho uma capacidade maior de absorver tensões, então, consequentemente, as tensões serão direcionadas para esse ponto de maior rigidez. Quando eu não aplico uma armadura negativa, ou eu só tenho uma armadura de porte estribo, que tem uma capacidade limitada de absorção, isso é considerado um apoio fixo, ou seja, ele praticamente não restringe a rotação. A partir do momento que eu aplicar uma carga aqui na viga, ela vai se deformar e não vai aplicar e transferir nenhum momento para os pilares. Tá certo? Porque quando eu aplico uma carga aqui, ó, vejam que os pilares aqui ele também se deformam, ou seja, a viga, que eu aumentei a rigidez nesse ponto, vai transferir o momento que é gerado através dessa carga para os pilares. Já aqui não. Quando eu aplico uma carga, vejam só, somente a viga se deforma e o pilar fica no mesmo lugar. Ou seja, há uma transferência muito pequena ou quase nula de momento para os pilares. Quando eu devo utilizar, quais são os prós e contras da utilização do apoio fixo e do engaste? Bom, o engaste ele é recomendado para estruturas esbeltas que precisam ter uma estabilidade lateral. Por quê? A distribuição de tensões é muito melhor porque a estrutura se comporta como um corpo rígido. Porém, ela tem uma taxa muito mais elevada de aço, que pode tornar a sua estrutura mais cara. Por isso que na análise estrutural, nós temos que observar quais os elementos que realmente necessitam de um engaste. Então, esse engaste ele tem que ser analisado de acordo com a necessidade da estrutura. Se é uma estrutura muito esbelta, muito alta, por exemplo, eu tenho uma necessidade maior de engastes, logicamente que depende também da deformabilidade dessa estrutura, porque quando eu enrijeço muito ela, ela fica mais frágil, né? Mas, em teoria, nós necessitamos de estruturas mais rígidas quanto mais altas. Quando eu tenho uma estrutura mais baixa e mais larga, eu não necessito muito de engastes. Por quê? Porque a distribuição de tensões vai ser, de certa forma, espalhada em uma área maior, em elementos mais numerosos, que, teoricamente, não vão precisar ter uma capacidade de absorver essas tensões e deformações laterais. Consequentemente, o apoio fixo tem uma taxa de aço muito menor. Então, quando nós estamos dimensionando uma estrutura, o ideal é sempre mesclar essas duas soluções, apoio fixo e engaste, nos pontos onde eu tenho real necessidade. Tá certo? Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado bem ilustrativo. Eu usei o Kitmola para fazer isso, eu poderia fazer com animações, mas o Kitmola é um instrumento perfeito para explicar esse conceito para vocês. Então, se você ficou com qualquer dúvida, por favor, deixe a sua pergunta aí nos comentários, que se eu puder, eu respondo para vocês. E no mais, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!